quero que você fale baseado na sua expectativa, do tipo assim, o Luiz Araújo, na minha opinião, por exemplo, é um jogador que chega zero badalado. Eu tô com zero expectativa nele. Já o Alan, eu tô com a expectativa monstra, apesar de ter achado os dois uma boa contratação. Você entende? Então, vai baseado na sua expectativa e, é claro, também você pode avaliar se foi uma Fala boa se vai dar ou certo não ou se vai dar contratação. errado. Fala se vai dar certo ou se vai Vamos dar lá. errado. Vamos Vai lá. lá, tá na tela. Bota na tela as crianças aí. Alan. O Alan, a minha expectativa é muito positiva. Eu traria o jogador. Acho que o custo-benefício do jogador vai ser excelente. Então, para mim, está o selo de aprovado a contratação do Alan. Aí depois, Cleitinho, você pode colocar aprovado ou reprovado aí com a carinha da gente, enfim. Você pode criar uma arte dessa aí. Então, o Alan, para mim, aprovado, expectativa altíssima. Acho que vai encaixar como uma luva nessa equipe do São Paulo para melhorar a saída de bola do Flamengo. Então, para mim, está aprovado. O Rossi, eu também traria. Entendo que o Flamengo precisa de um grande goleiro. Tenho uma expectativa alta com relação ao Rossi. A forma como se desenhou a negociação acabou se provando favorável. É claro que nenhum jogador chega de graça. Ele chega com relação e tem um valor de luvas que o Flamengo deixa de pagar ao clube, que era o Boca, e vai pagar diretamente ao jogador. Mas mesmo assim eu entendo ser uma boa contratação. E aí vem o Everton Motorzinho 2.0, né? Camisa número 22 do Flamengo, nosso reforço Luiz Araújo. Eu pouco acompanho o futebol internacional, ouvi um pouco dos comentários do Bigode, de algumas pessoas, assisti alguns vídeos, e aí eu vou ficar com o grande amigo Dário, que foi em loco assistir a última partida, né, do Luiz Araújo nos Estados Unidos, e disse que, assim, muita água com salsicha. Então, os valores que envolvem essa negociação me faz reprovar a vinda do Luiz Araújo. Pagar 9 milhões para trazer o Luiz Araújo para ser esse cara do X1, e ele chega já querendo apresentar suas características, né? E deixou muito claro que ele é um cara que tem velocidade, chuta bem e é muito bom no X1, né? No 1 contra 1. Então, minha expectativa com relação a esse jogador é baixa e eu torço, né, que eu esteja completamente equivocado com relação ao jogador, que ele seja esse jogador importante que a gente tanto necessita pelo lado direito, como ele diz, ter preferência de atuar e de jogar. Então, para as duas contratações, Rossi e Alan aprovados, e o Luiz Araújo, eu reprovo essa contratação. Acho que o Alan vai ter pouca discussão. Acho que o Alan é um jogador... Vou analisar até os três jogadores com base naquilo que o Flamengo precisa, ou que eu acho que o Flamengo precise, né? Que são as carências desse elenco, né? Às vezes o jogador é bom, mas não faz parte ali da carência do time, né? Por exemplo, o Flamengo vai contratar o Arana, mas tem o Ayrton Lucas, né? Então não seria uma grande necessidade. Eu vou tentar levar mais para esse viés da necessidade, né? Da falta que a gente tem no elenco por um jogador assim. Eu acho que o Alan é um jogador que é importantíssimo para a gente. A gente não tem esse jogador. A gente sofre com o Thiago Maia, né? Toda vez que a gente tem que colocar o Thiago Maia ali, a gente se lamenta e tal. A gente tem usado até o Vitor Hugo algumas vezes ali. O Vitor Hugo tem ido bem, né? Então, assim, eu acho o Alan um jogador importante. Acho que desses três é o único que chega já titular, né? A gente estava até pouco tempo atrás aí falando que ele pode até jogar contra o Palmeiras, né? Se for o caso. Tudo vai depender da questão física, realmente, mas acho que é um jogador que vai chegar, vai botar a camisa e vai jogar, né? Então, é uma contratação que é de um jogador muito bom numa posição muito carente do Flamengo, né? A gente não gosta do Thiago Maia e eu acho que ninguém mais conta com o Vidal. Pelo menos eu não sei vocês aqui, mas eu não conto mais com o Vidal, né? Então, é um jogador, para mim, completamente descartado, que o Flamengo deveria fazer uma força enorme para sair nessa janela, né? Encontrar lá o Colo-Colo, o Boca Juniors, o Diego falou hoje do Inter Miami, né? Que ele saísse do Flamengo o quanto antes, porque ele não vai ser utilizado. O Rossi, aí eu vou voltar ao Rossi há 6 meses atrás. O Rossi era uma contratação importantíssima para o Flamengo há 6 meses atrás. A gente tinha o Santos muito mal e um garoto no banco. É que o tempo passou, né? E o Matheus Cunha passou a jogar e tá bem. Eu acho que é um bom goleiro, tá bem. É um goleiro que tem as características que o Sampaoli gosta para fazer essa saída com os pés, mesmo que erre eventualmente, né? E errou contra o Fortaleza,
né? Deu uma boa jogada ali, o jogador do Fortaleza chutou e quase fez o gol. Ele mesmo defendeu, né? Ele mesmo consertou a besteira que fez. Mas há 6 meses atrás a gente não tinha o Matheus Cunha ainda, né? Não com o nível de certeza que a gente tem hoje, né? Não é um jogador consolidado ainda, é um goleiro de 22 anos, que eu acho que tem bom potencial, tem boas características para jogar, né? Mas há 6 meses atrás eu achei muito boa a contratação do Rossi, né? Era um goleiro mais experiente para vir para o Flamengo, que já tinha o Santos, né? Então ficaria ali o Rossi, o Santos e o Matheus Cunha, e a gente já sabia que o Hugo, né, seria aí, o Flamengo tentaria a negociação dele. Se inverte a ordem nesses 6 meses. O Matheus Cunha aparece muito bem, o Rossi vai emprestado para a Arábia, e, pelas notícias que a gente tem, o Rossi foi muito mal na Arábia. O Rossi chega lá e perde a posição, né? Ele chega lá para ser o substituto do Navas, né? Navas machucou o ombro, né? Não foi isso? Foi o Navas, Acho né? que era aí. Não, era o Navas Não, ou era o... não. Acho que era o Ospina, não era o Ospina, não. Ospina. O Ospina machuca o ombro, ele é contratado para ser o titular. E parece que ele joga 2, 3 jogos e aí ele perde a posição para um garoto lá, né? E joga muito pouco, né? Saiu notícia aqui no Brasil de que ele estava fora de forma, que ele estava gordo, depois não jogava. E aí no finalzinho da passagem dele ele joga mais 2, 3 jogos. Então assim, ele jogou muito pouco na Arábia. Então você tem a ascensão do Cunha e uma queda aí, uma baixa na produtividade do Rossi. Não chega para mim hoje como titular, mas eu acho que foi uma boa contratação. Até porque a gente pegou em final de contrato, né? E a gente não tinha essa certeza do Matheus Cunha. Nem sei se a gente tem essa certeza hoje do Matheus Cunha. Acho que é um bom goleiro, tem um baita potencial, que a gente vai precisar ver um pouco mais. O Luiz Araújo, eu acho que é o jogador que veio caro para uma posição não carente. Então, eu não faria compra, né? Eu não faria compra. Ah, Marcão, você acha que a posição não é carente? Na época da contratação, o Marinho ainda estava aqui, né? Depois aconteceu o rolo com o Marinho acabou saindo. Acho que é um jogador que, pelas características de jogo do Flamengo, ele vai ter problemas para se encaixar, assim como a gente vê com o Cebolinha, assim como a gente viu com o Marinho, né? Tomara que eu esteja errado e que ele consiga fazer partidas, consiga ser útil para esse time, que pelo lado direito joga muito tempo com um cara que é ala, mas é construtor, que cai para dentro, que é o Everton Ribeiro, e que isso ainda está beneficiando muito a passagem do Wesley ali pelo lado, que é um canhão também, é um tratorzinho ali, muito forte o garoto. Então acho que ele não vai ser titular. Acho que o Flamengo contratou um jogador que é caro, né, 9 milhões de euros, né, um jogador caro, para uma posição em que ele não vai ser o titular. Não tenho as planilhas na mão, infelizmente, não tenho essas planilhas financeiras do Flamengo na mão. Mas pagar 9 milhões para um cara que não é... acho que ele não corre nem risco de ser titular, pelo menos na chegada dele, né? Eu acho bastante dinheiro. Fica o ponto de atenção. Eu não tenho nenhuma expectativa com relação ao Luiz Araújo. Eu acho que ele vai ser parte do elenco. Vai começar um jogo ou outro como titular, evidentemente, assim como o Cebolinha começou, assim como até o próprio Marinho começou, né? Ali assim que o Sampaoli chegou. Mas eu não sei se ele vai ser esse jogador para se firmar e ser o ala direito do Flamengo, até pela característica de jogo que a gente tem, que é um jogo mais tocado, com um time com 2 linhas de 4 lá atrás, às vezes uma linha de 5, uma linha de 4, e ele sem espaço para progredir. Pelo menos os vídeos que eu vi, é um jogador de progressão, precisa do espaço para botar velocidade ali e partir. Vamos ver como é que ele se sai. Mas é reprovado, aprovado? É reprovado. Eu reprovo. Então eu imagino que ao lado do Pulgar, já falei isso em algumas oportunidades, não me canso de dar essa opinião, de que ao lado de Pulgar, Alan pode formar uma das melhores duplas de volantes aí do futebol brasileiro sob o comando de Sampaoli. Desejo muita sorte a ele, seja bem-vindo, que honre o manto sagrado e principalmente, né, faça valer a sua contratação. Espero no futuro rever essa opinião, mostrando que eu estava certo, como os meus demais aí companheiros. Sobre o Rossi, acompanhei muito pouco desde que surgiu o nome Rossi ligado ao Flamengo. Vi alguns jogos do Boca.
antes de tudo isso, mas sem atentar ao goleiro. Vi jogos do Boca contra o Corinthians, vi alguns outros jogos do Boca pela Libertadores, pelo Campeonato Argentino, mas nunca prestando atenção no goleiro, que também é uma coisa que eu não imaginava, principalmente porque ano passado nós tínhamos o Santos, que foi o goleiro titular da Libertadores, né? Teve uma boa temporada em 2022, e no banco de reservas eu não contava com ninguém, apesar de também demonstrar aqui no Zona sempre uma confiança no futebol do Matheus Cunha. Sempre admirei o Matheus Cunha e sempre achei o Matheus Cunha um grande goleiro com grande potencial. E nessa eu acho que eu vou acertar, viu, Neneca, seu filho da puta, que fez eu errar a parada lá que eu botava fé nele. Mas com o Matheus Cunha eu acho que eu vou acertar, mas não vou botar nenhuma expectativa de data com o Matheus Cunha, não. Deixa isso baixo. Porém, volto e concordo com a opinião do Marcão. O Rossi tem que ser olhado há 6 meses atrás, quando a contratação foi feita. E há 6 meses atrás, e eu já li no chat hoje, alguns minutos atrás, que o Rossi não seria importante, que não teria necessidade. Hoje é fácil falar porque você tem um goleiro titular que você pode falar assim, o Flamengo joga hoje. Qual que vai ser o time titular? Não sei, vai ser Matheus Cunha mais 10. Hoje está nesse naipe. E olha que o Matheus Cunha ainda não é esse goleiro que passa essa segurança para a nação inteira. Então, hoje, a gente pode até pensar que tem o Matheus Cunha titular e o Santos no banco, não é o fim do mundo, mas o Rossi é uma contratação excelente e importantíssima, principalmente pelo preço, né? Pela situação que foi com o Marcão. Eu acho que definiu muito bem a minha opinião sobre o Rossi. Para mim, é outra contratação, assim como o Alan, que eu aprovo. E digo mais, Matheus Cunha pode ser muito bom, pode ser um goleiro com muito potencial, que eu já conheço e admiro muito. Mas eu acho que o Rossi ser titular desse time do Flamengo também será questão de tempo. Então, eu acho que Alan e Rossi são 2 caras que eu aprovo, visando a titularidade do Flamengo. Sobre o Luiz Araújo, eu separei aqui dois dados no site do Transfer Market que mostram o seguinte. O primeiro foi a valorização de preço do Luiz Araújo. No São Paulo, quando ele chega ao São Paulo com fim de empréstimo, né? Então, praticamente sem custos do Novo Horizontino, deve ter mantido aí porcentagem de venda, etc e tal, mas o São Paulo vende ele tinha um valor de mercado de 500 mil euros quando ele estava no São Paulo, e o Lille compra ele por 10 milhões e meio, né? Uma valorização aí absurda de 10 milhões de euros, o Luiz Araújo. E aí ele vai para o Atlanta, 3, 4 anos depois, com uma valorização de apenas 1,5 milhão de euros, né? Uma valorização menor do que foi do São Paulo para o Lille. E aí o Flamengo vai e valoriza ele, o valor de mercado dele cai, né? Ele estava com valor de mercado de 10 milhões de euros quando ele sai para o Atlanta, e o valor de mercado dele, de acordo com o site, cai para 6 milhões de euros, valor que foi atualizado em 2022. E o Flamengo vai e valoriza o valor de mercado dele para 9, né? Pagando 9 milhões de euros. É uma contratação que eu acho muito positiva, a do Luiz Araújo. Eu acho que ele vai surpreender. Falei isso na live com o Cleito mais cedo, na apresentação dele. É uma posição carente, sim, do nosso elenco, porque a gente não tem esse ponta velocista pelo lado direito. E, dependendo das situações, será uma baita válvula de escape para o time do Sampaoli, assim como o Bruno Henrique será pela esquerda também. Então, eu acho que é um jogador que terá muita importância e será fundamental. Mas a única coisa que eu não aprovo na contratação do Luiz Araújo foi essa valorização no preço, né, de um jogador que de valor de mercado valia 6. De repente, você paga 9, você tem que estar muito certo no que você está fazendo. E eu espero que o Flamengo esteja certo no que está fazendo. Espero que ele renda e faça valer a compra. Mas, na teoria, pelo valor, eu não aprovaria a contratação do Luiz Araújo. Porém, olhando o cenário, o contexto do futebol dele, que eu pouco acompanhei, e com a expectativa que eu tenho, que não é a mesma que o Alan falou, que também não cria essa expectativa. Alan não, o Cleito falou dessa expectativa. Eu fico com a impressão de que o Luiz Araújo vai dar bom sim, só espero que ele faça valer esses 9 milhões de euros aí. Então você é contra? Por conta do preço, mas eu acho uma contratação que pode dar certo. Nitidamente existe uma escadinha, existe uma gradação entre essas contratações. O Alan chega como solução. O Alan é o jogador, a expectativa dele é chegar e ser titular. Qualquer coisa que fuja um pouco disso, eu acho que vai ter um gostinho de decepção. Lógico que a gente tem que entender o que é um jogador chegar, o que é um jogador se adaptar a um grupo, a um esquema de jogo, mas se a gente tivesse que dizer, eu acho que eu falo isso em relação, pelo menos, a grande parte da torcida, qual desses jogadores carrega uma expectativa maior? Certamente é o Alan. É o cara que chega e que a gente já projeta um time titular, ao contrário dos outros dois que chegam como opções,
Então acho que a contratação do Alan é totalmente indiscutível. Pode dar certo, pode dar errado, mas conceitualmente ela está correta. O Rossi, eu acho que foi uma oportunidade de mercado e eu acho que o Flamengo precisa, sim, muito de um goleiro. Hoje eu não tenho confiança no Santos, não sei o que aconteceu com o Santos. Hoje o Flamengo depende do Cunha e mais nada. Assim, o Cunha, se entrar numa fase ruim, ou tomar um cartão, tiver uma contusão, num jogo importante, a gente volta àquele Deus nos acuda que era, seja quando a gente teve o Neneca no gol, seja quando a gente teve o Diego Alves no gol, seja quando a gente teve o Santos versão 2023. Então, acho que o Rossi foi uma oportunidade de mercado. O Flamengo viu um contrato se encerrando com o Boca Juniors, um jogador que não era muito valorizado, né, dentro do Boca. Ele era um jogador importante lá, mas essa importância dele não era proporcional ao salário que ele ganhava. Acho que o Flamengo teve uma movimentação de mercado inteligente. Não é um jogador que eu carrego tanta expectativa assim, sobretudo pelo primeiro semestre que teve. Eu acho que se ele se o Flamengo tivesse conseguido negociar com o Boca para o Rossi chegar em janeiro, acho que a história teria sido totalmente diferente. Acho que a gente poderia estar falando com outra expectativa, mas a minha expectativa é que o Rossi chegue para ser esse segundo goleiro, para ser esse cara que, no momento eventual que o Cunha não possa jogar, ele possa ter essa oportunidade aqui. Espero que vá bem, mas como vocês podem notar, no meu ranking de expectativa, o Rossi vem bem abaixo do Alan. E o Luiz Araújo, eu acho que... Eu vou chutar aqui, tá? Eu vou tentar explicar essa valorização de mercado que o Arthur citou, né? Por que ele é um jogador que vinha, talvez, perdendo valor e, de repente, ele ganha valor. Jorge Sampaoli. Eu acho que talvez passe por um movimento do técnico do Flamengo que está montando um elenco. Eu acho que o Flamengo, nesse momento, enxerga o Sampaoli. Acho que o contrato dele de 1 ano e meio diz isso. Eu acho que o Flamengo, dessa vez, vai tentar, de alguma forma, apostar na continuidade. E aí começa, de certa forma, a tentar moldar o elenco de acordo com as convicções do técnico. Eu acho que o Luiz Araújo chega para ocupar uma lacuna no Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem dificuldade de ocupar aquela faixa de campo do lado direito. Acho que a gente tem o Everton Ribeiro, mas em alguns momentos a gente vê por ali o Gerson, mas o Gerson do Sampaoli tem os seus melhores momentos jogando pelo lado esquerdo. Então eu acho que ali é preciso competitividade, é preciso gente para jogar ali. E eu acho que o Luiz Araújo chega nessa lacuna. Não vejo ele como um pontinha rápido. Pelo que eu pude ver do futebol dele, não acompanhei a carreira dele, obviamente, mas ele tem mais recurso que isso, e ele ocupa o campo de uma maneira um pouco diferente. Ele não é aquele ponta que fica grudado à linha lateral. Eu creio que o Luiz Araújo, de maneira nenhuma, vai ser a versão do Cebolinha que joga pelo lado direito. Eu acho que ele vai trazer mais jogo. Eu acho que ele vai trazer mais associação, acho que ele vai trazer mais jogo por dentro. Então, para mim, lógico, essa ressalva do preço, ela tem que ser feita. Mas eu acho que depois que chega no grupo, eu acho que está todo mundo do Flamengo e você vai esperar um bom ou um mau futebol. Eu espero um bom futebol do Luiz Araújo e uma importância grande dentro do elenco. Não só pelas características dele que eu vi e gostei, mas porque eu acho que a contratação dele passa pelo Jorge Sampaoli e da forma como ele quer moldar o time. Então, eu posso dizer que eu aprovo. O fato de eu dizer que eu aprovo não significa que eu não acho que poderia ter sido feita de outra forma ou com outros preços, mas eu acho que analisando o jogador e como ele se encaixa, eu acho que o Flamengo dá um passo para qualificar mais o elenco. Então, aprovo a contratação do Luiz Araújo.